Shalom Mashilon Ha. E você responde aí, Baruch Hashem, porque só Ele, o Santo, Bendito, Todo-Poderoso, pode nos dar a verdadeira paz. É uma alegria estar com você novamente nesse vídeo. Nós vamos continuar a falar sobre o Shabat e os evangelistas. Bem, mas antes de iniciar, como você sabe, eu peço que você assista a nossa vinheta. Mas, por favor, novamente eu peço para você, se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário, dê o seu like, porque eu quero que você se una conosco para fazer o bem. Tem milhares de pessoas que estão assistindo nossos vídeos e não estão se inscrevendo. E eu peço, por favor, se inscreva lá, seja um participante do Beit Midrash Brasil, faça o bem conosco. Baruch Hashem, que você ainda está aí conosco. Bem, nós vamos falar hoje de um texto que está lá em João, capítulo 5, versículo 1 ao 9, e também vamos seguir uma sequência e vamos ler o versículo 16 e o 17. Eu quero primeiro te situar no tempo e no fato histórico que está ocorrendo esse texto, foi feita essa narrativa. Yehoshua aqui ele está numa festa, num Yom Tov, né, um dia festivo para o povo judaico, que é a festa de Rosh Hashanah, ou o Yom Teruah, a festa das trombetas do shofar, porque no Rosh Hashanah ele ocorre no mês de Tisrei. Esse mês é para nós, dentro do calendário gregoriano, ele fica entre setembro e outubro, final de setembro e início de outubro. E, inclusive, a gente tem como falar qual é o clima em Israel, qual é a temperatura em Israel neste momento. Eu já fui para lá nesse mês de Tisrei, já estive lá no Rosh Hashanah. Lá, na realidade, o que acontece? É outono. É uma temperatura muito agradável, é maravilhoso passear por Jerusalém. E o Yehoshua estava caminhando por Jerusalém nesse dia festivo que era de Rosh Hashanah. E ele pega, só que era um dia diferente. Era o dia de Rosh Hashanah, era o ano novo judeu, só que era Shabat. E por ser Shabat, o Shabat ele prevalece nesse dia. Ou seja, todo e qualquer tipo de festa, inclusive o Rosh Hashanah, ele perde importância para o Shabat. O Shabat está à frente de todo e qualquer Yom Tov em Israel até os dias de hoje. Por quê? Porque antes de qualquer festa, o Eterno ele criou o Shabat. Ele santificou e abençoou esse dia. Mas então, Yehoshua está diante desta festa, inclusive o evangelista ele fala que era um dia festivo, né? E o Yehoshua ele entra num lugar todo especial. Esse lugar que ele entra lá em Jerusalém se chama Tanque de Betesda. Na realidade, ele tem o nome dele em hebraico é Bet Eshadah, que significa casa do derramamento. E nada mais era do que uma mikvah. O que isso é uma mikvah? O que é uma mikvah? Uma mikvah era um tanque, uma piscina para um banho ritual judaico. Era um banho de purificação, era uma simbologia que simbolizava que ele antes estava sendo purificado naquele momento, antes de adentrar o templo. Inclusive, João ele localiza esse tanque de Betesda dizendo que ficava próximo da Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas foi uma porta construída lá no tempo de Esdras, quando teve a reconstrução do templo. Primeiro teve a reconstrução dos muros, se criou a Porta das Ovelhas com o objetivo de adentrar
aqueles que fossem oferecer um sacrifício de ovelha, algum animal fosse oferecer no templo, ele entrava com o animal ali pelaquela porta. E Yehoshua, ele passou possivelmente pelaquela porta, e já que a porta se ligava ao templo, antes de chegar no templo precisava passar pelo mikvah, precisava fazer o banho ritual. E Yehoshua, ele entrou então naquele mikveh, o mikvah, né? E ali ele se depara com uma situação muito, muito interessante. Um homem que já estava ali há 38 anos numa maca, esperando a água ser movimentada pelo anjo, porque era uma tradição, dizia que a água era movimentada de tempo em tempo pelo anjo, e aquele que entrasse naquele tanque de Betesda, ele era curado imediatamente. Eu quero falar aqui para você que eu, inclusive, já estive no sítio arqueológico desse tanque de Betesda. O sítio arqueológico é muito interessante. É claro que Jerusalém, ela sofreu vários aterramentos, né? E esse sítio eles tiveram que escavar muito fundo para achar o tanque de Betesda. E ele era muito lindo, ele tinha vários, tu vê o sítio arqueológico, vários arcos construídos de tijolos, né? E inclusive se achou um desenho, um desses arcos, que era um anjo, como se um anjo estivesse movimentando as águas. Então realmente era uma tradição desde o primeiro século. E Yehoshua, então, ele olha e vê aquele homem ali, com 38 anos naquela situação, e Yehoshua, é claro, ele é a bondade divina em pessoa, ele é o amor de Deus, ele é o enviado do Todo-Poderoso, ele é o Gadol Melech, o grande rei, ele é o Machá, e ele ali, então, ele traz vida, e vida com abundância àquele homem, ele cura aquele homem. E diz que aquilo ali criou uma certa polêmica, não porque Yehoshua ele curou no Rosh Hashanah, não é, ninguém fala porque Yehoshua curou no Rosh Hashanah, não é porque era ano novo, a polêmica foi porque era Shabat, Shabat é proibido fazer qualquer tipo de trabalho, a predominância ali era o Shabat. Isso aí, inclusive, o autor colocou para você entender que existe uma predominância em relação ao Shabat, às outras festas. Também ali nós vemos uma situação muito interessante, e eu quero chamar a sua atenção, que está lá em João, capítulo 5, o versículo 16 e 17, que diz o seguinte: por essa razão os judeus perseguiram a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. É incrível, eu não consigo, não sei nem como explicar como é que tem pessoas que pegam essa passagem, esse texto, e dizem, agora o Shabat está anulado. Por quê? E o Yehoshua, ele diz que é para se trabalhar no Shabat. Então eu vou abrir a minha loja, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou negociar, eu vou para o shopping no sábado comprar, porque o Yehoshua diz que pode trabalhar. Foi isso que o Yehoshua falou? Será que foi isso? Será que ele estava falando desse trabalho secular, desse comércio secular? É óbvio que não! Nem se comenta essas coisas no Shabat. Yehoshua não estava falando de trabalho secular, de comércio. Quer ver o que o Yehoshua estava falando? Me acompanhe comigo, nós vamos em outro fato, também num Shabat, ver o que o Yehoshua falou. Esse fato está lá em João capítulo 9. João capítulo 9 é aquela cura daquele cego, onde o Yehoshua ele usa saliva, pega barro do chão e faz ali uma mistura de saliva com terra, né, e forma um barro, e diz que coloca no olho daquele cego e manda aquele cego se lavar no tanque de Shiloá. A palavra Shiloá significa águas enviadas. Manda se lavar no tanque de Siloé. E aquele cego de nascença, o texto diz que era um cego que era de nascença, aquele cego ele vai se lavar então no tanque e fica curado. E se cria todo o capítulo 9 de João é falando sobre esse fato de Yehoshua curar esse cego de nascença no sábado.
E os líderes, os fariseus, os coanins, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, trazem ele até ao Sinédrio, né? O Sinédrio judaico, para questionar aquele homem sobre essa cura e quem curou ele no Shabat. É interessante aqui, eu quero ler para você, para a gente ter a resposta em relação àquele trabalho que Yoshua disse que o Eterno ainda está trabalhando, e ele está trabalhando no Shabat, para nós entendermos que trabalho é esse. Então, vamos ao texto onde explica o tal trabalho de Yoshua e o trabalho do pai, que o Yoshua lá ele falou, né, no texto anterior, que o pai ainda continua trabalhando e ele trabalha também, o Yoshua trabalha também. Veja comigo aqui, em João 9, 13 e 4, onde fala, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Que trabalho é esse que Yoshua está falando, então, lá no texto anterior que nós lemos? E nesse texto aqui é as obras do Pai, é curar os enfermos, é libertar os cativos, é essa obra, é a obra canalizada com o mundo espiritual, não tem nenhuma relação ao mundo material. Agora sim você precisa entender, o Shabat não é um momento para a gente fazer algo secular, algo mundano. O Shabat é um momento espiritual, é o momento da gente se canalizar com o Eterno, é o momento de nós praticarmos a vontade do Eterno, é o momento que nós paramos com tudo, absolutamente com tudo, e abrimos esse tempo, esse espaço, esse dia, somente para entrarmos em contato com o Santo Bendito. É isso que o Yoshua está falando. Ele não parou de trabalhar, mas trabalhar como? Fazendo a obra do Pai, do Todo-Poderoso. É isso que nós devemos entender. Nós estamos no Shabat trabalhando em prol do Eterno, trabalhando em prol do Eterno quando nós lemos a Torá, quando nós estudamos a Torá, quando nós fazemos a oração para curar os enfermos, quando nós cumprimos a vontade do Eterno em conservar, em guardar, em celebrar o Shabat. Esse é o trabalho que o Yoshua estava falando. Em nenhum momento aqui Lucas, ele deixa claro, ele subentende que o Shabat tem que ser cancelado. Novamente, foi um prazer estar com você nesse vídeo, falando sobre Yoshua, o Shabat, na visão dos evangelistas. Agora eu peço que você, por favor, assista os próximos vídeos sobre o Shabat, onde nós vamos falar sobre a visão da igreja primitiva, dos apóstolos, dos primeiros cristãos em relação ao Shabat, e depois um assunto muito interessante, o Shabat e o Olam Rabá. O Shabat e o Olam Rabá, o Shabat e o mundo vindouro, a escatologia do Shabat. Por favor, continue assistindo essa sequência de vídeos do Shabat, porque o nosso objetivo é trazer para você a verdade. O nosso objetivo é fazer o bem e queremos que você se una conosco para fazer o bem. Por isso, compartilhe nossos vídeos. Esteja conosco no próximo Havdalah. Você sabe o que é Havdalah? Se não sabe, tem que assistir os vídeos sobre o Shabat. Shavuot Tov Lekulam, boa semana a todos, que o Eterno vos abençoe.